Você se lembra do Cine Belas Artes, sessão que ia ao ar aos sábados, no início dos anos 2000 e durou até 2017 no SBT. Muitos filmes de terror e suspense passaram por lá e eu vou lembrá-los dos mais relevantes, os mais assustadores. Eu sou o RRB, como você está no Terror de Ruby. Possuídos, Denzel Washington como protagonista, interpreta esse policial que está atrás de um serial killer, o captura, o coloca no corredor da morte, mas o meliante retorna do além-mundo para infernizá-lo. O que nós temos de base é que é uma questão sobrenatural, o que está envolvido na parada. Esse é todo o conteúdo que você buscará responder e que a trama eventualmente te responderá. Denzel Washington nessa época estava em seu auge, que perdurou segunda metade dos anos 90 até a primeira metade dos anos 2000, um dos meus atores favoritos. Eu coloco uma longa lista extensa de nomes favoritos e é um dos meus filmes, é um dos filmes que eu menos gosto do Denzel Washington nessa década, o que não quer dizer que eu não aprecie a obra como um todo. É mais suspense, a questão do terror se insere nos elementos sobrenaturais. Estou falando nas últimas semanas sobre várias tramas assim, né? Policial atrás de um serial killer, o captura e depois ele retorna da cadeira elétrica para buscar vingança. O sofrimento entregue ao protagonista é uma coisa gigantesca. Chega um momento que até você desacredita, que até você acha, não existe a menor possibilidade desse sujeito sair vencedor da trama, sair feliz, um final aí que você se encha de alegria. Mas é uma obra que passava muito no SBT, muito parecida com o Colecionador de Ossos, na questão de atmosfera, menos na questão performática do Denzel Washington. Quem assistiu a outra obra tá sabendo por quê. Mas é uma parceria, uma dobradinha, que é um suspense com terror. Denzel Washington não tem como errar. Esse cara sempre arrebenta, sempre traz atuação potente. Possuídos. Cine Belas Artes. Seven, Os Sete Crimes Capitais. Vamos para esse hino do suspense dos anos 90. A jornada de dois policiais, um veterano e um novato, interpretados brilhantemente por Morgan Freeman e Brad Pitt, que investigam um serial killer que está copiando os pecados capitais para trazer suas cenas de crime extremamente chocantes. É uma coisa que você sente conforto em assistir. Um bom filme investigativo tem que trazer cena de crime com bastante conteúdo vermelho, senão a experiência não é completa. É tipo assistir True Crime. Tem que ter uma coisa ali que você assista, que você se assuste, que você queira comer um pedaço de pizza no momento de performar os atos forenses, a coleta de pistas de digitais. A investigação vai se intensificando até a chegada daquele final antológico que é que tem na caixa. É uma descoberta que você nunca assistiu, jamais vai querer colocar novamente. Tô brincando, você vai querer assistir umas 5, 6 vezes, sempre uma obra de conforto dentro do suspense. Eu falo pra vocês, uma trilogia não oficial. Começa com esse Seven, depois você vai para o Memórias de um Assassino, que é um filme coreano de 2003, que se baseou em Seven, e depois termina com Zodíaco, do próprio David Fincher, que se inspirou na Memórias de um Assassino. Ou seja, diretores bons se copiam, se reformulam e trazem experiências cada vez mais fortes, cada vez mais potentes. Tem também a presença como coadjuvante de Kevin Spacey, hoje nome que não pode nem falar, é tipo Cadman, você não pode repetir o nome dele que as pessoas te cancelam automaticamente. Inveja. Seven, Os Sete Crimes Capitais. Cine Belas Artes. O Massacre da Serra Elétrica, o início prequel do espetacular filme de 2003 e infelizmente é um dos mais fracos dessa minha franquia, que é a favorita das criaturas bases, né? Michael Myers, Fred, Jason. É a história de formação. Você não tem a sua história de formação? Leatherface tem que ter a possibilidade de contar a sua história, como ele se transformou nesse assassino impiedoso que não se move à base de moralidade, de bons costumes. Ele tem sua serra elétrica, sua pele no lugar de rosto e traz suas maldades. Eu não gosto do tom muito sério que a obra acaba se utilizando, né? Traz um pouquinho de humor. Os personagens estão sempre se tratando muito mal. Não há mocinhos que a gente se identifique, que a gente tema pela morte. Mesmo os vilões, é tudo um grande bloco da obra de 2003, meio avulso, meio solto, que acaba não funcionando. Vale a pena assistir? Vale para quem gosta da franquia.
Acaba, acho que é um dos menos, que eu menos gosto. Até o Massacre da Serra Elétrica 4, lá com o Matthew McConaughey nos anos 90, que é horroroso, mas ele é muito divertido, ele tem bastante humor, ele tem aquele trash que a gente tanto ama. Esse não tem isso. A única coisa boa que eu posso extrair dessa experiência é a atmosfera escaldante, quente, cidadezinha e caipira, sempre se movendo à base de paulada. O Último Portal. Johnny Depp interpreta um investigador de livros raros que é contratado para encontrar exemplares perdidos dessa unidade, possivelmente ligada ao mundo do ocultismo. Conforme ele anda dentro dessa investigação, coisas vão atentar contra a sua existência. Ele vai tentar entender o que são aqueles livros e o que é aquela ameaça. A direção aqui é do Roman Polanski. Infelizmente, é um trabalho menos conhecido nas carreiras desses dois nomes lendários. O Johnny Depp nessa época estava fazendo A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, então a gente até entende que ele tenha passado por baixo. O Roman Polanski, você quer mais filmes assim? De conforto, investigação, entrando em bibliotecas velhas, lugares que você não encontra mais hoje em dia, personagens estranhos, trama neo-noir, o que você acredita, o que você não acredita. A única coisa que eu mudaria é o seu final, um tanto quanto pouco inspirado. Mas você quer um filme que tem a mesma linha de história, mesma linha de atmosférica, o Coração Satânico, lá do Alan Parker, com o Robert De Niro, com o Mickey Rourke, mais frames estonteantes, menos histórias. Tem mais histórias e um pouquinho menos de rigor em suas locações. E na filmografia do Polanski mesmo, pegue Busca Frenética, pegue O Inquilino, pegue Bebê de Rosemary. Esses são os trabalhos bem parecidos desse nome polonês. O Johnny Depp, sempre fabuloso em seus papéis, sempre trazendo atuações que a gente se identifica com o personagem, que a gente consegue gostar do que ele está fazendo, mesmo que eventualmente ele seja do mal em algum outro filme. E é um filme que eu espero que ganhe alguma relevância com o passar do tempo. Em algum momento ele vai encontrar seu público, ele vai virar cult. Não é possível essa obra. Todo mundo passar por cima e ninguém amar. Advogado do Diabo, obra dos anos 90 que todo mundo conhece, todo mundo assistiu, passava a cada 15 dias na grade do SBT, em suas várias sessões, sucesso nas locadoras, sucesso nas americanas da vida, custando 15, 20 reais. Eu conheci por volta de 2006, 2007, me apaixonei pela obra, assisti várias vezes e enjoei. Muito provavelmente eu jamais vá assisti-la novamente em minha vida. Segue sendo um filme muito bom, mas existem filmes que você simplesmente não quer mais ver. É o que aconteceu com o Advogado do Diabo, a história de um advogado jovem de uma cidade pequena, jamais perdeu um caso. Ele é contatado por uma empresa nova-iorquina para fazer parte do quadro de funcionários, aceita o trabalho, se muda de cidade com sua família, e é lá que coisas estranhas começam a acontecer, não com ele, mas com sua noiva, porque sua vida tá ótima, né? Tá sucesso em sua empresa, só que a noiva anda vendo coisas estranhas. O que está por trás daquela empresa, daquele grande prédio empresarial? Al Pacino, numa das suas performances mais relembradas dos anos 90, com aquele monólogo final que você jamais vai se esquecer, ao lado de Perfume de Mulher, né? São as duas performances que todo mundo ama dentro da década. Keanu Reeves como protagonista. O Keanu Reeves, eu acho ele um ator mediano, só que para blockbuster ele é espetacular. Ele tem um porte físico, ele sabe fazer cena de ação, ele não te incomoda, não é aquele ator irritante. Você só não pode colocar o Keanu Reeves para fazer drama. A única coisa, muita gente não gosta do Keanu Reeves, eu jamais consigo entender. Como que você não gosta do cara que fez Velocidade Máxima, Caçadores de Emoção? Eu não vou nem falar de John Wick, porque John Wick é uma franquia que eu não nutro tanto prazer, né? Embora o Keanu Reeves seja muito bem nela. Mas fez muito filme bom, Constantine. O cara é bom. O cara é bom, tem a Charlize Theron, iniciozinho de carreira, né? Um filme legal, mas que eu tenho certeza que muitos de vocês também enjoaram da hora, também assistiram no SBT, e muito provavelmente deu uma vontadezinha, quero assistir Advogado do Diabo, com 5 minutos você vai falar, vou fazer outra coisa da vida. You still got time. There's a train coming the other way, you'll just catch it. You'll thank me in the morning. You ain't right, man. Oh, I'm right. You'll see.
Encaixotando Helena, um dos filmes mais bizarros que você vai ter a oportunidade de ver na vida. A direção é da Jennifer Lynch, filha do David Lynch. Ela certamente não possui a qualidade do pai, mas a bizarrice está lá, em sua instância mais potente. É a história de um rapaz, interpretado por Julian Sands, que forma uma fixação por essa moça, interpretada por Sherilyn Fenn, lá de Twin Peaks, a nossa musa noventista. Fica a pergunta, qual é a moça mais bonita de Twin Peaks? Hoje em dia, eu prefiro a Lara Flynn Boyle, mas a cada 5 anos eu mudo de opinião. O esquadrão Twin Peaks é muito forte. E ele forma essa fixação, não consegue superar esse trauma. Certa vez ela está visitando o sujeito em sua residência, sofre um acidente, e é aí que ele vai ter controle sobre seu corpo, sobre seus membros. É tudo que eu vou falar pra vocês. Eu vou parar por aqui, que se oferecer mais alguma coisa seria um spoiler. Por mais que evite qualquer sinopse, qualquer comentário, vá em branco nessa bizarrice, porque você vai ter uma baita experiência, seja ela positiva ou negativa. Pra mim foi meio termo, né? Não assistiria novamente. Traz o Julian Sands e a Sherilyn Fenn estão bem no papel, mas quem brilha mesmo é a Nicolette Scorsese. Esse é pros fãs de Férias Frustradas de Natal. Lembra da moça que o Clark fica vislumbrando pela piscina? Que ele conhece uma loja de conveniência, e ela tá nesse filme, e ela está inserida nas melhores cenas, ou uma das grandes cenas. Tem esse filme uma questão que você vai se sentir ofendido em vários momentos. Você pode ser amoral, ele vai conseguir te ofender, não tem jeito. E tem até aquela música do Misfits, que se chama também Helena, que eu gosto bastante, eu acho não encontrei nenhuma correlação. Certo momento até achei que seria parte da trilha sonora, mas acho que ela saiu em 99, esse filme é do início dos anos 90, não sei se é uma homenagem, a letra é bem parecida, mas fica aí de curiosidade. Encaixotando Helena, vá forte, porque você vai ter uma baita experiência. Ted Bundy também passou no Cine Belas Artes, biografia de um dos maiores serial killers da história dos Estados Unidos. Essa versão de 2002, a partir dos anos 80, várias versões diferentes, sejam filmes ou minisséries, e tudo ruim, tudo, não assista nada. A única que, mais ou menos, que eu vi é essa de 2002. Teve uma mais recente que saiu, umas duas que eu não assisti, mas fique com os documentários, fique com os livros, acho que é uma experiência muito mais completa. Ele vai passar pelos os fatos mais relevantes de sua vida. Então, para você que nunca escutou falar do Ted Bundy, ou você escutou falar e não sabe de nada, talvez seja interessante você pegar uma primeira abordagem do filme. E ele até romantiza demais a história. Eu acho isso sempre ruim dentro do tema, mas eu odeio com todas as forças biografias. Eu não gosto de biografia. Então, serial killers e criminosos é algo que eu consigo consumir. Agora, de artista, de cantor, nossa, eu passo bem longe. Eu fico com um documentário, embora também não consuma sobre astros. Mas ele saiu mais ou menos na mesma época que o Dahmer, com o Jeremy Renner, que eu já recomendei no canal. Aquele sim, um espetáculo, pela forma como foi concebido cada frame. Esse eu assisti lá em 2013. Estava trabalhando num celular Lumia de 4.5, quase 5 polegadas. Né? Turno da noite, sem nada para fazer, vou assistir Ted Bundy. Que coisa saudável. O Labirinto do Fauno, a história dessa jovenzinha que vai morar na casa do padrasto lá nos anos 40, na Espanha, durante guerra. Ela descobre esse labirinto, um fauno que vai lhe dar algumas tarefas para descobrir o destino de sua vida, seu pai, sua família, alguns segredos. Estou falando por cima, mas a história é riquíssima. É uma das fantasias mais macabras que você vai ter a possibilidade de ver na vida, e é algo único na história do cinema. Você não encontra nada parecido com o Labirinto do Fauno, infelizmente, porque você assiste o filme e tem aquele desejo, eu quero consumir mais desse tipo de coisa, eu quero fazer maratonas e mais maratonas, e só tem esse filme, só tem essa obra. Algo que um pouquinho semelhante que você vai encontrar é a filmografia do próprio Del Toro, né, que tem alguns filmes bem legais, mas o Labirinto do Fauno é disparado o melhor. Destaque para a maquiagem espetacular da obra, você vai querer morar dentro daquele mundo construído pelo Del Toro.
O Retrato de Dorian Gray, por incrível que pareça, essa obra dos anos 40 também passou no Cine Belas Artes, baseado no livro do Oscar Wilde, que eu não li, é bom que se diga, é sobre um jovem que vai ter sua essência corrompida por um lord, que vai ter um quadro sobre a sua aparência, o quadro envelhece, ele não. Várias fragmentações temporais, enquanto quem ele parece ser por fora vai destruindo quem ele era por dentro ou fora. Um tempo passado, em uma instância temporal. Década de 40 é um dos lugares que eu mais gosto de cinema. Cinema noir, cinema de comédia. Porém, para o terror, por conta da censura, poucas obras eram concebidas e mesmo assim tem algumas espetaculares. Essa é uma delas, essa é uma das minhas favoritas, com destaque para a pintura. Como essa pintura é feita, como ela assusta o espectador, como ela assusta o protagonista na mesma proporção, como a gente se impressiona com ela, e tudo dentro desse primeiro esboço de adaptação. Não me lembro de outras anteriores, tem várias depois, eu não assisti nada relativo a esse universo. Mas é uma experiência bem forte. Se você gosta do livro, se você gostou de alguma outra adaptação e não assistiu esse filme por ser muito antigo, supere esse preconceito. Eu te garanto que você vai ter bons momentos de pavor e de construção de personalidade, de mundo por fora, sociedade. Bem interessante. O que terá acontecido a Baby Jane, mais clássico, mais filme baseado de livro. A história é esse dos anos 60, a história de duas irmãs que estão presas dentro dessa casa, presas por suas próprias essências. Uma está de cadeira de rodas, a outra é bem amarga. No passado foram estrelas, alcançaram grandes coisas em suas vidas, só que uma teve mais sucesso do que a outra. Exatamente a que está na cadeira de rodas. Então essa que está mais ativa vai se utilizar dessa possibilidade de ter mais saúde para maltratar a que está presa à cadeira de rodas. Evidentemente, outras coisas vão se inserindo naquele cenário, naquela casa, naquela atmosfera de calor que acaba, de certa forma, corroborando o espírito de cada personagem. Um filme extremamente desconfortável, mas é aquele desconforto que serve como senso hipnótico ao espectador. Não é, por exemplo, um vai e veja, filme de guerra que você assiste e fica traumatizado, é uma obra-prima, mas você não consegue nem pensar sobre a história. Esse você assiste, sente desconforto, termina e tem aquela vontade, não quero ter mais daquela experiência, daquela casa, daquele lugar, de cada quartinho, daquela cadeira de rodas. Grandes atuações, tanto da Bette Davis quanto da Joan Crawford, souberam se reinventar, saindo daquele cinema mais clássico. A Joan Crawford, década de 60, é a minha favorita da atriz, a Bette Davis não. Década de 30, início dos anos 40, ela é inigualável, embora 60 e 70, década de 70 ela fez muito filme de terror também. Mas é um Hexploitation o melhor de todos. Esse subgênero que era algo espetacular para assistir, vai diretamente ao que terá acontecido a Baby Jane. Imagine assistir essa pérola num sabadão à noite assustador. After shock assaults your senses, try to remember that this is only a motion picture. É isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Ao lado eu vou deixar duas opções para você relembrar os tempos de SBT. Primeiro, em cima, Cinema em Casa. Embaixo, Cine Espetacular. Muito obrigado, vejo todos vocês nas próximas semanas, não, próximos dias.